macete extremamente simples que você pode utilizar para verificar se seu treinamento de costas está realmente trabalhando aqueles músculos que você gostaria de trabalhar é observar a posição do seu úmero com relação à escápula. Essa ideia vem de um conceito que está se popularizando muito lá fora, né, em estudos científicos, né, de análise biomecânica da movimentação da articulação, levando em consideração os músculos, que eles chamam de follow the fibers. Basicamente, você vai olhar o sentido e a direção de uma fibra muscular, como por exemplo, o peitoral, você observa a origem e a inserção, você faz o caminho da fibra e o exercício que gera movimento, né? Que gera movimento aproximando inserção de origem, ele estaria seguindo as fibras. Significa que esse movimento é mais otimizado para trabalhar aquele determinado grupo muscular. Aplicando isso nas costas, é muito simples a gente observar quais tipos de movimento trabalham o quê. Quando você está fazendo alguma coisa com o cotovelo bem próximo ao tronco, né? Por exemplo, uma remada baixa aqui assim, numa polia, né? Ou às vezes você está fazendo uma barra fixa e você vem com o cotovelo bem próximo ao tronco, você está trabalhando mais o latíssimo, porque ele é mais verticalizado, tá? Ele está correndo mais de cima para baixo. Toda vez que você realiza esse movimento com o cotovelo bem próximo, pense no latíssimo. Quando você abre um pouquinho mais e sobe um pouquinho mais o cotovelo, trabalhando nesse sentido de movimento, pensando talvez aqui uma remada com barra, né? Ou hoje em dia eu não sei se o pessoal faz tanto, mas antigamente eu via pra caramba aquelas puxadas com a pegada neutra que a pessoa faz no pulley, que faz um cotovelo um pouquinho mais aberto, a gente está pensando mais em costa superior, principalmente deltoide posterior, porque ele vai ter as fibras um pouco mais horizontalizadas aqui, mas nem tanto, tá? Em terceiro lugar, indo ainda mais alto, pensando nessa amplitude de movimento, a gente está falando principalmente de trapézio, tá? Fibras médias e fibras superiores ou descendentes do trapézio, porque eles estão aí sim mais horizontalizadas e trabalhando bastante com relação a escápula e vértebra, tá? Agora, só de ter isso, você já consegue pensar, né, num vídeo que eu trouxe aqui há um tempo atrás, um erro que é muito comum da barra fixa, que você vai ver as pessoas realizando a barra fixa, subindo, aí chega aqui em cima e dobra as costas. Imagina que eu tô com a barra na mão aqui, tô subindo direitinho, chegou aqui em cima, as costas dobrou, o ombro foi lá pra frente e a pessoa termina a repetição quase que assim. Por que isso acontece? Geralmente as costas superior tá dominando o exercício. O latíssimo tá fraco, não tá conseguindo fazer aquele finalzinho de amplitude aqui em cima, né? Geralmente de você levar a barra até a altura do queixo, até encostar no peitoral, é onde o latíssimo não consegue trabalhar porque está enfraquecido nessa amplitude de movimento. Aí a pessoa chega aqui em cima e curva. Se você pode observar aí nos seus vídeos, ou até nos meus vídeos, porque eu cometia isso muito, e se eu estiver fazendo uma série muito pesada, é possível que isso ainda vá acontecer. O que vai acontecer com o cotovelo da pessoa? Ele vem direitinho aqui no latíssimo e daí a pouco ele faz o quê? Ele vai subindo, subindo e abrindo, e na hora que a pessoa termina a repetição da barra fixa, o cotovelo está lá em cima. Por quê? Porque ela está apelando, entre aspas, para o grupo muscular dela que está mais forte, que geralmente é o trapézio, tá? Para terminar aquele movimento. O que acontece? Muitas vezes as pessoas querem fazer a barra fixa com o objetivo único de desenvolver latíssimo, grande dorsal, e utilizam essa técnica correta e acabam não sentindo a musculatura e não tendo ganhos ali. É claro que se você quer simplesmente colocar peso no exercício e fazer, às vezes, um RM com 50, 60 quilos, aí, cara, não interessa, você passou o queixo lá de cima, você tem sua repetição. Mas se é para pensar, trabalhar só o latíssimo, pensando em hipertrofia, aí sim você vai ter que ter cuidado, sempre manter aquele cotovelo aqui o mais próximo do tronco possível. E por isso até que geralmente a pessoa sente mais fazendo a supinada. Por quê? Simplesmente porque quando você está subindo, é mais difícil você jogar, né, aquele ombro para frente e terminar a repetição. Só isso. O que acontece? Uma outra forma de roubar aqui é você está subindo e começa a ficar muito pesado, o latíssimo não consegue, aí você pede ajuda para o bíceps. Como que você sabe que isso está acontecendo? Você cola na barra aqui. Pode perceber, a pessoa começa afastada e termina a repetição quase esfregando na barra. Por quê? Porque ela está realizando esse movimento, tentando terminar utilizando o bíceps. Não é que é errado, tá? Nada de ser errado, mas saiba que você está tirando foco no latíssimo se esse for o propósito. Se é o primeiro exercício que você quer fazer mais pesado, né, para te permitir trabalhar com cargas mais pesadas na hora de fazer as suas repetições, aí faz muito sentido você colocar esse seu treinamento e não é um problema, só uma característica que você tem que levar em consideração.
Um adendo a esse vídeo, eu já tinha até terminado de gravar, mas que eu não posso deixar passar é falar sobre a porção ilíaca do latíssimo. A porção ilíaca é a porção mais baixa, tá? Porque ela está justamente sobre a face tórico-lombar e ela se conecta na porção ilíaca do nosso osso sacro. Então, como se fosse o latíssimo mais aqui embaixo. É uma região um pouco mais difícil de treinar. E por quê? Porque ela tem uma amplitude quase terminal, bem final, que às vezes você não chega numa barra fixa em função da direção da linha de resistência. Ela não é totalmente horizontalizada. Ela trabalha quase em um ângulo, né? Eu não sei se chega a ser exatamente o ângulo escapular, tá? Mas, em geral, para você treinar essa fibra, porque ela começa a dar aquela subidinha, ela vem horizontal e sobe, você não consegue trabalhar ela de forma excelente nesse plano de movimento. Então, você tem que vir e puxar aqui do lado e, como é uma porção terminal, cotovelo lá embaixo, ainda realizar uma flexão de tronco lateral, tá? Essa região muscular, ela é geralmente pouco desenvolvida porque ela é pouco funcional. Então, para você conseguir realmente uma hipertrofia ali, você tem que treinar com maior atenção e utilizar movimentos precisos. É claro que se você tiver forte o suficiente em qualquer tipo de puxada, em algum momento pode ser que gere uma hipertrofia ali, mas não será otimizada. Da mesma forma, se você treinar só a hipertrofia da porção ilíaca, não acredite que a sua puxada vai ser super forte, porque por mais que seja uma região pouco trabalhada em outros movimentos, assim ela é porque não tem uma função muito grande, tá? Então é importante falar que, se tratando de latíssimo, a gente sempre está com a pegada aqui pertinho, cotovelo pertinho. Se tratando de porção ilíaca, o perfil de resistência, ou melhor, a direção da resistência tem que ser mais lateralizado e uma amplitude bem terminalzinha. E se eu fosse subir um plano acima ainda e fosse trabalhar aqui em cima, a gente está falando na amplitude de movimento de maior contração do trapézio, considerando as 3 porções, tá? Porque a escápula, ela está rotada superiormente, tá? Então, na hora que eu estou subindo aqui a mão, a minha escápula está subindo também. E aí, você contrai totalmente o trapézio. Então, aqui no final de um desenvolvimento, num encolhimento sobre a cabeça, numa extensão lateral completa, tudo isso está trabalhando o trapézio em uma contração completa. Essa lógica de pensamento pode ser aplicada para outros grupos musculares, para peitoral, porção clavicular do peitoral, que o pessoal gosta muito de treinar. Ela vai de cima para baixo, né? Então, às vezes, você fazer uma empurrada reta, não está trabalhando assim. Por isso que o supino inclinado trabalha sim a porção clavicular mais do que a porção external do peitoral, tá? Porque segue a fibra que você vai entender. Da mesma forma, o tríceps. Você está fazendo tríceps aqui assim, ó. Por mais que as fibras da porção longa do tríceps, né, que é a porção maior do tríceps, elas sejam mais verticalizadas, aqui assim você está em uma situação de insuficiência. Mesmo porque essas fibras também fazem a extensão de ombro. Então o ideal mesmo é você fazer aquele exercício que você, assim, né? Você pode fazer outros, mas o que é mais fácil de você ver, vamos falar assim, aquele exercício que a pessoa segura 2 polias, coloca o cotovelo atrás do tronco, tá? E estende o braço. Você pode fazer isso aí com o peso do seu corpo, o peso do seu antebraço. Estende o braço aqui, você vai sentir a contração lateral. Coloca o braço lá atrás e estende, abrindo, jogando a mão distante, ó, seguindo as fibras. Você vai perceber que aqui você tem uma contração muito maior. As pessoas sabem disso, por isso que elas fazem esse exercício. Mas esse é o motivo, porque você está alinhando a resistência, tá vindo aqui, né? Ó, alinhei a resistência, olha o caminho que a resistência está fazendo, ó. Exatamente o sentido das fibras, o que é o ideal, pensando em estimular aquele grupo muscular. Esse não é o único elemento que você tem que levar em consideração para falar sobre hipertrofia. Você tem a capacidade de carga, do exercício e muitas outras coisas. Por isso que eu tenho que falar, por exemplo, do caso do encolhimento. Se aqui é o melhor para ativar trapézio, por que a gente não faz exercício aqui para crescer e ficar com o trapézio gigante? Simplesmente porque você vai ter muito mais dificuldade de aumentar peso em uma remada aqui. Se você estiver pronado ainda, tem a rotação interna do ombro, né? Mas vamos supor que você está supinado, é ruim, né? É desconfortável. Vai que você está neutro aqui assim, versus um encolhimento. O encolhimento você consegue aumentar 200 quilos no encolhimento, sair de fazer, sabe, com 5 de cada lado para estar fazendo 180, 190 quilos. Enquanto numa remada, às vezes o máximo que você faz é 60, porque é o máximo que tem na barra. E ainda assim custando, porque você tem que estabilizar o tronco, né? Eu estou sentado aqui agora. Se eu estou com peso aqui, a tendência é o meu tronco curvar. Então, eu ainda tenho a musculatura acessória para me poder manter estabilizado aqui em cima enquanto eu faço a remada. O encolhimento não. O encolhimento você está em pé, é literalmente só movimentar a sua escápula, sabe? A capacidade de carga é muito maior. Então, por mais que estimule menos o grupo muscular,
Ainda assim, a magnitude é grande porque a carga absoluta é grande. Então, considere sempre carga absoluta e capacidade de aumentar a carga e os outros elementos que eu falei aqui no outro vídeo sobre como considerar se um exercício é bom para hipertrofia, tá? Tudo isso importa. Mas, considerando um exercício acessório, suplementar o isolamento, seguir as fibras é sempre uma boa garantia de que você está trabalhando o músculo que você precisa, tá? E se você aplicar esse conhecimento aos seus pontos fracos, você tem uma trajetória em direção ao sucesso. Beleza? Esse é o vídeo que eu queria trazer aqui hoje. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Se você tiver gostado ou aprendido alguma coisa, deixa aquele joinha. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up.